eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos começando mais um Business Talk e o Business Talk de hoje eu vou conversar sobre o mercado da beleza. Eu estou recebendo aqui, esse mercado é extremamente importante para o Rio de Janeiro. Eu estou recebendo aqui os empresários, sócios, irmãos, que é a Lu Rec e o Conrado Rec. Eles vão falar sobre um empreendimento de muito sucesso aqui no Rio de Janeiro. A Lu, ela é uma empresária brasileira que está há 9 anos no mercado de casamentos. Eu acho que ela é considerada a maquiadora mais querida das noivas, né? Acho que tem no seu portfólio mais de 300 noivas que ela atendeu tanto no Brasil quanto no exterior. Você vai contar um pouco para a gente sobre isso, né? E ela é totalmente apaixonada por esse mercado, que é o mercado de casamentos. Ela tem uma equipe de profissionais super especializado que já estão no mercado há anos, né? E eles atendem com toda a qualidade da marca que ela empreendeu e criou uma marca que já é super reconhecida, que é a marca Lu Rec. As noivas que não conseguem agendar o seu grande dia com a Lu também têm a possibilidade de trabalhar com a equipe que ela treina, né? Ela tem um centro de treinamento, a gente vai falar sobre isso também, para ter uma qualidade dos profissionais muito boa, né? Além disso, ela fundou, então, o Estúdio Lu Rec, que é uma empresa de beleza que está localizada no Rio, que tem e ela criou uma coisa genial, né? Eu acho genial. Porque nossa cliente. Super cliente e super garota propaganda, né? Porque eu acho espetacular, porque você consegue, em pouco tempo, fazer sua maquiagem e cabelo com alta qualidade e com preço extremamente justo, né? Que eu acho que é muito bom. Isso eu acho que acho que é um diferencial que vocês criaram dentro do mercado, né? Vocês chamam de Fast Beauty. Isso. E nós vamos falar sobre isso também. É um serviço que ela patenteou e que é um cardápio de cabelo e make, né? Que o cliente vai lá em 1h15 no máximo, está pronto, com tudo que ela quis fazer ali no estúdio, então é bem bacana. E a qualidade é graças a esse centro de treinamento. Isso mesmo. Você vai contar um pouquinho que você começou a sua carreira como publicitária, aí virou maquiadora, né, aos 28 anos, aí depois acho que foi depois que seu filho nasceu, aí você resolveu fazer o empreendimento mesmo, criar o estúdio, né? E aí foi crescendo rapidamente. Hoje você está com 4 unidades já, né? Elas estão na Barra da Tijuca, no Recreio, tem 2 na Zona Sul, no Leblon e Copacabana, né? E ainda no primeiro vai inaugurar mais uma loja que você vai contar aonde vai ser, que essa eu ainda não sei, né? São 105 colaboradores, né? Até o final do ano você deve chegar a 150 pessoas trabalhando, né? Sim. E é muito bacana mesmo, porque as pessoas são super felizes, né? Eu percebo isso claramente, porque eu frequento os seus estúdios e as pessoas estão muito bem treinadas, você tem um padrão de qualidade muito bacana, né? Que é exatamente a Lu Academy, né? Que você criou para que as pessoas possam oferecer esse serviço e a pessoa saia de lá tranquilo, porque o Fast Beauty você não escolhe, né? O profissional, né? Justamente o Fast Beauty ele foi criado, o conceito dele foi justamente o que você falou, assim, eu tinha muita vontade de acessibilizar essa beleza que só, assim, 0,001% da população consumia, né? Quem fazia maquiagem, cabelo, assim, há 10 anos atrás? Você fazia para um casamento, quando você era convidado, para uma festa muito especial. Mas, assim, todo mundo quer se sentir lindo o tempo todo, né? Só que era muito inacessível. Então, como que a gente poderia fazer isso acontecer? E eu tava matutando isso na minha cabeça. Assim que eu entrei no mercado de maquiagem, eu vi essa parte desse consumo gigante, né, dessa demanda gigante, que eu não conhecia, porque eu não era consumidora de maquiagem dessa forma. Mas eu falava assim, tinha mulheres que me contratavam e falavam assim, eu quero que você venha aqui em casa para me produzir, para eu ir para uma reunião do meu marido. Eu falava, isso existe, gente? Ou assim... Imagem. Foto de passaporte. Não, a gente tem isso hoje. Foto de passaporte é ótimo. Mas você vai ficar anos olhando, adorei isso. Exato. Você vai ficar anos olhando para aquela foto. Sim, perfeito. Sim. Mas assim, eu tinha clientes que me pagavam na época para ir para esses eventos assim menores. E eu falei, gente, real, né? Assim, você ir para sei lá, para um encontro de amigas ou ir para um date, né, com um cara que você acabou de conhecer. Mas era ali, né, uma parcela muito pequena da população. E eu falei, cara, se essas mulheres querem isso, provavelmente muitas outras querem, só que é um serviço muito caro. Então, como é que a gente consegue não só fazer com que mais maquiadores maquiem e mais clientes consumam? Então, a intenção foi aquecer o mercado. Para a gente conseguir fazer isso acontecer, a gente teve que engessar. A gente tem que engessar para a gente conseguir entregar tempo para vocês, para a gente conseguir enxugar o nosso tempo, para a gente conseguir rentabilizar o maquiador que está trabalhando lá. Então, para isso ser benéfico para ele conseguir, né, a gente conseguir gerar o benefício dele atender também por aquele preço mais enxuto. E, ao mesmo tempo, você consegue personalizar, porque você consegue fazer uma produção
básica e você consegue adicionar os seus atributos ali. Então, eu quero fazer um rabo de cavalo, eu consigo. Quero fazer um coque, eu consigo fazer um babyliss, consigo fazer uma escova, consigo botar um contorno, um iluminador, mas também consigo não, né? Posso fazer o básico sem aquilo ali pra ir, de repente, num batizado de manhã. Então, você consegue, né, fazer a sua produção do jeito que você quer, mas dentro desse engessamento. De acordo com o evento. Né? Exato. Porque aí você tem que rentabilizar também o maquiador, para você ter profissionais de boa qualidade. Exato. Ele trabalha pelo volume, né? A gente também. precisa colocar cliente sentado na cadeira dele. E aí também o engessamento vem pela curva de aprendizagem dele. Porque a gente fala, você precisa aprender isso, 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 isso. Isso. E a gente consegue colocar a pessoa sentada, né, tipo, no nosso estúdio trabalhando em pouco tempo. Se a gente abre um leque muito grande de possibilidades do que ele precisa saber, a curva dele de aprendizagem é muito maior. Então, também tem esse outro lado do treinamento, né? E o fato da gente capacitar os nossos profissionais. A gente não abre mão disso. O Conrado entrou na empresa com essa mentalidade muito forte, né? Ele veio do mercado, né, corporativo, ele veio com essa coisa do a gente precisa criar fluxo, a gente precisa criar treinamento, a gente precisa criar o nosso método. Isso já existia comigo, mas ele profissionalizou e trouxe o Academy. O Academy, ele existe o nome, né? Há pouco tempo, só que ele já existe internamente há muito tempo. A gente abriu ele para o mercado há pouco tempo. O Academy, ele foi... Na verdade, ele nasceu a partir do momento que a gente começou a comercializar cursos para o mercado. Então, interessante. Vocês têm curso também para pessoas? Que bacana. Assim, a Lu falou, o Academy já existia, né? Ele já existia internamente nas unidades, né? Fazendo treinamento dos funcionários, né? Formação de novas turmas. Mas... recentemente, uns 6 meses atrás, né, a gente abriu para fora. Abriu para fora porque, de certa forma, da mesma forma que a gente identificou esse público do Fast Beauty ávido, né, a gente identificou também que faltava uma escola aí de maquiagem que entrega o que a gente entrega, assim, sabendo exatamente o que os clientes querem, né, o padrão de beleza, né. Então a gente entrou com essa pegada, sabe? E está sendo super bem aceita. Muito, está sendo muito bom. Tá dando super sucesso, né? E na verdade ele é mais uma... Como é que eu uso a palavra? Mais uma engrenagem pro nosso retorno de profissionais também, sabe? Porque a gente acaba pegando do mercado e a gente consegue pegar alguns e qualificar alguns para nossa equipe. Vocês não deixa de ser um filtro, né? Porque ali podem aparecer talentos bacanas, né? Sem dúvida. E vocês treinam as pessoas para trabalharem rápido, né? Rápido e com qualidade. Quer dizer, eu acho que o foco também é esse Fast Beauty, né? Exato. Total. Eu entrei no mercado, isso é muito engraçado, que eu fui localizando essa coisa de... Eu sou publicitária, né? Formei na SPM, que é uma faculdade super business, assim, focada em business demais. E eu localizei umas coisas assim, falei, gente, por que a pessoa fica 3 horas fazendo uma maquiagem, socorro, pelo amor de Deus, e 3 horas fazendo não sei o quê. E ninguém tem esse tempo mais, sabe? Assim, mesmo que tenha, por que vai perder com isso, entendeu? E eu sempre tive essa tendência de encurtar processos. Eu quero a mesma qualidade, só que, né? E aí eu comecei a maquiar, e aí assim, eu atendia em domicílio, vamos dizer. Aí eu fazia uma agenda encaixadinha e tal, sabia exatamente, conseguia rentabilizar bem minha agenda. Só que é isso, eu conseguia atender no máximo 5 pessoas. Uma bela de uma encaixada ali no meio e começando cedo e terminando tarde, mas assim, você tem o translado, aí você chega na casa da cliente, arruma as coisas, faz... Então assim, tudo isso demanda tempo. E aí eu fiz o estúdio no meu apartamento. E aí eu vi que eu conseguia otimizar chamando uma assistente, eu comecei a treinar ela. Então assim, a gente começou, eu cada vez mais encurtando o processo, e entregando qualidade. Então quando eu comecei o Fast Beauty, eu falei, dá pra fazer, e eu vou te falar como. E aí eu comecei mostrando o processo. Eu quero que você comece assim, passar essa sombra, passar esse lápis, esfrega assim, esfuma assim, faz não sei o quê. E aí eu comecei a entregar um Fast Beauty, uma maquiagem de Fast Beauty em 12 minutos, 15 minutos. Falei, gente, dá, eu estou fazendo, vocês estão vendo que fica bom e dá. Mas é isso, é treinamento. E a gente mostra como é que funciona o processo, entendeu? É muito legal isso. É bem legal. Bem legal. E é bom que você acha profissionais que topam, né, isso? Né? Assim, na verdade já existe um perfil muito bem estabelecido de profissionais que ficam com a gente, né? Então, o profissional que, no processo seletivo, a gente já entende que é um profissional que está ali, de certa forma, em início de carreira, né? Mas já tem experiência com maquiagem. E aí a gente tem um treinamento, que é um treinamento de aproximadamente 2 meses, onde a gente faz toda a adequação do que ele faz ao que a gente entrega, né? E aí então o maquiador começa com a gente fazendo só Fast Beauty, né? Então, em 2 meses a gente forma um profissional, né? Normalmente turma de 10 pessoas. E aí, o primeiro passo é esse, e o segundo passo a gente começa a desenvolver ele para produção completa, né? Que é algo personalizado e tudo mais. Então, existe
de certa forma, esse plano de carreira aí, né, para esse profissional? O nosso plano de carreira é bem completo, na verdade. O profissional que ele entra, ele é um profissional e ele vai enxergando o caminho dele ali dentro, assim, né? É uma empresa muito promissora para quem tá, é uma empresa que paga bem, é uma empresa que transforma a vida de pessoas, assim. A gente tem muitos maquiadores há muitos anos com a gente. Não é à toa, somos uma empresa que, assim, nós somos pessoas muito humanas e a gente tenta olhar muito o lado do profissional, a gente trabalha muito internamente também para olhar por eles. A gente quer que eles cresçam, existe um crescimento interno muito grande, então não é só para ele entrar, ficar e ir embora, né? A gente quer que ele fique com a gente tem profissionais que estão há mais de 7... Né? Tem um profissional que abriu o estúdio comigo. Isso é maravilhoso, né? E assim, que... Enfim, mulheres provedoras das suas famílias, sabe? Que viraram... tem uma das maquiadoras nossas que ela fala com todo orgulho. A gente tem até um quadro no nosso Insta que a filha dela estuda Direito, sabe? Numa faculdade particular, enfim. Então, assim, a gente realmente transformou a vida de muitas pessoas. A nossa também, porque a nossa vida era outra. E, enfim, o estúdio é um meio transformador muito grande, assim. Agora, o maquiador, para chegar a fazer um casamento, né, que foi a primeira coisa, ele passa por um treinamento grande, Aí né? casamento é uma outra outra coisa. equipe. Outra equipe. Porque o casamento é o dia, né? O momento. É muita responsabilidade. Né? É muita responsabilidade. E eu acho que não é só a parte técnica, não. A pessoa precisa ter perfil, sabe? Porque eu acho que você precisa saber... Você precisa ter o feeling, você precisa saber ser agradável, você precisa saber que aquele espaço é dela, não é seu, sabe? Eu acho que dentro desse mercado existem muitas linhas que você pode seguir. Eu acho que para você trabalhar com noiva você precisa gostar, muito. Porque você precisa se colocar no lugar do outro, assim, completamente, sabe? Tem que ter muita empatia por esse dia, assim. Tá todo mundo nervoso, né? Tem a mãe da noiva. Exato. Normalmente... Exato. Normalmente a mãe de noiva é mais estressada que a própria noiva. Às vezes. A gente diz, é uma brincadeira, né? A gente tem uma máxima lá na empresa que as nossas clientes, elas têm o perfil de serem clientes tensas. Dentro disso, a gente brinca, no sentido de o que a gente vai fazer para transformar a experiência dessas clientes de uma forma agradável, mais tranquila, né? Então a gente está lidando o tempo todo com clientes que estão aflitas por conta de horário. Ponto. Né? Isso é verdade. Está todo mundo correndo contra o tempo. Contra o tempo. Como prometem uma entrega, né? Também a pessoa já chega ali cobrando essa entrega. Exato. Então tem que ter uma tratativa diferente porque a gente está lidando com eventos, com sonhos, com expectativas muito grandes, né? Então... E a gente está mexendo com autoestima, né? Quem mexe com autoestima de mulher é muito bom, mas é complicado ao mesmo tempo, né? Mas é muito gratificante também. Agora, você você falou autoestima. Tem alguma história bacana, assim, para contar de alguma cliente que vocês transformaram? Uma pessoa que chega... Às vezes a pessoa chega meio deprimida, meio triste, Cara, mas né? assim, isso é ongoing, assim. Se eu chamar 3, 4 maquiadores meus aqui pra sentar e conversar sobre isso, eles vão ter muitas histórias para contar. Tem uma que eu lembro que foi assim que o estúdio começou, que chegou uma cliente, a gente estava com o estúdio bem cheio, assim, e aí ela chegou muito transtornada, assim, muito, com a cara toda inchada e tal. Tem várias histórias, mas essa foi uma delas. E ela queria ser ouvida, assim, sabe? E a gente começou... E ela chegou muito arredia, sabe? Tipo, não, que não sei o que, nananã. E já reclamando de um monte de coisas. E no final das contas, ela só queria ser ouvida. E ela falou. E no final ela saiu super emocionada, feliz. E tinha contado que tinha brigado com o marido. E que ele tinha falado sobre a aparência dela. E que ela tava... Enfim. E aí, dali a gente conseguiu transformar e, sabe? Cuidar dela e escutar o que ela precisava falar, sabe? Isso é, assim, uma pequena parcela do todo que a gente vive, né? Porque, às vezes, realmente, a gente só precisa ser cuidada, né? É verdade. As pessoas precisam te mostrar, às vezes, o caminho, né? Quer dizer, que você tem, nesse caso, ela acabou encontrando um caminho de falar, autoestima, né? De autoestima. Também, de encontrar o lado de beleza pessoal, né? Exato. Isso é muito legal. O que a gente fala muito, assim, também em treinamentos, porque a gente não treina só a parte técnica, isso é muito importante falar. A gente fala sobre atendimento, a gente fala sobre cultura, a gente fala muito sobre a transformação com as nossas mãos, porque assim, a gente precisa entender o que é a maquiagem, né? O que a gente tá fazendo ali, sabe? Tem muita gente que tá indo ali só pra fazer um delineador, uma escova e ir embora, só que tem muita gente que tá indo ali pra se sentir bem, sabe? O que é você maquiar, por exemplo, uma mãe que tá indo pro aniversário de 1 ano do filho? Cara, o que é o primeiro ano de uma mãe? Sabe? A gente precisa ter noção disso, entendeu? Por isso que a gente sempre fala sobre o atendimento consultivo.
pra onde ela tá indo. A gente precisa saber, sabe? Qual é o seu evento, né? Sabe, qual é o seu evento? Porque dentro daquilo ali, daquele universo, existem muitas coisas, entendeu? Então, essa mãe que tá no primeiro aniversário do filho, ou uma mãe que tá indo formar uma filha, o que foi esse caminho todo? Então, a gente precisa ter carinho pela história também, sabe? E eu não tô sendo, assim, leviana em falar isso não, porque isso precisa ser considerado, entendeu? Então, dentro disso, existe um dia de autoestima, sim, existe um momento muito especial, existem coisas que não podem ser ignoradas nesse meio, sabe? Assim, eu já tive, por exemplo, uma cliente, que eu tava até conversando com uma ex-assistente minha, foi na época lá de casa ainda, estúdio Lurec caseiro, que ela chegou com o rosto todo queimado, todo. Ela ia ser madrinha de um casamento, e ela chegou com o rosto todo queimado, assim, ela fez um procedimento estético, e eu tava no começo da minha carreira, né, então assim... Pânico. Exato. Assim, na hora você entra em contato com Deus e fala, Deus, segura minha mão, vamos comigo, por favor. Tipo, aqui, ó, Chico Xavier. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ela, Lu, você madrinha, chorava. Falei, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. E eu comecei a maquiar ela ali e eu consegui camuflar a queimadura do rosto dela. Foi um procedimento estético que ela fez e queimou o rosto. E assim, ela mandou mensagem durante anos pra mim agradecendo, sabe? Assim, várias vezes. Isso é bacana, né? Isso dá um retorno muito Exato. especial, Você né? imagina o que aquela maquiagem significou pra ela naquele momento, né? Então, é isso, assim, existem várias situações que você realmente transforma a vida da pessoa naquele momento. E você acaba também conhecendo, né? Tem gente que eu acho que vira cliente frequente, né? E acaba ficando... Agora, as pessoas podem trabalhar com o mesmo profissional ou pelo Fast Build você chega e você é atendido pelo profissional que está disponível? O Fast Build a gente não tem opção de escolha de profissional. É o profissional da vez, porque é um serviço mais padronizado. A gente tem a produção completa, que você tem como escolher o profissional, e tem o Beauty Glam, que é a produção um pouco mais elevada, enfim, ou a make artística, mas os nossos dois carros-chefes aí é a produção completa e o Fast Beauty. A única coisa que a gente tem no Fast Beauty é você pode escolher com quem não fazer, né? A gente não engessa o fato de você não gostar de algum profissional e tudo mais, isso acontece. Porque são seres humanos, cada um tem o seu toque, né? Óbvio, empatia, cada um tem. né? Exato. Mas é isso, a intenção é você fazer com a pessoa que tá na vez, assim, né? Agora, eu achei interessante que eu vi que no carnaval você fez um treinamento de maquiagem para atender exatamente a demanda de carnaval, né? Uma maquiagem mais especial. Isso também faz parte, quer dizer, vocês também seguem as tendências e os momentos, o que é muito, muito interessante. Né? Existe um cronograma anual, né, de treinamento, que ele é regido por uma matriz, né? E então... e além disso, esse treinamento ele é sazonalizado. Então, fevereiro, carnaval. Então, janeiro, estamos treinando carnaval. Maio, começa o mês das noivas. Então, depois do carnaval, a gente já começa a falar sobre noivas. Né? No caso, madrinhas, convidadas e tal. Madrinhas, convidadas. Então, maquiagens específicas para isso. Penteado. Junho, julho, começa formaturas. A gente começa a falar sobre isso. Aí tem Halloween. Halloween a gente também já começa a treinar antes. Então é tudo muito ajustado para que a gente consiga atender a demanda do mercado, entendeu? E a gente consiga atender de forma mais padronizada e personalizada ao mesmo tempo, entendeu? Até porque o mercado da beleza é um mercado que se transforma muito. A gente não pode parar. Se a gente, né, for ver penteados de madrinha, por exemplo, que eram entregues há 3 anos atrás, não são mais o que são consumidos hoje, né? Então, o que a gente faz. Eu me reúno com o corpo técnico, que é toda a nossa equipe que treina os estúdios. E eu falo, gente, né, a gente tem reuniões mensais e semanais, e a gente fala sobre a matriz de treinamento. Então, a gente vai falar, bom, o que a gente vai começar a ver daqui a 2 meses, o que os clientes vão começar a pedir daqui a 2 meses. Então, vamos lá, o que está em tendência? Isso. Esse tipo de maquiagem, esse tipo de penteado. Então, a gente recicla o tempo todo pra gente ter profissionais antenados e prontos para entregar o que o mercado tá pedindo, entendeu? O tempo inteiro. Então, da mesma forma, a gente recicla o nosso Fast Beauty, como a gente já fez várias vezes, a gente está sempre transformando. Ele não é um produto lançado, engessado desde que começou, ele está sempre em modificação, né, em atualização. E as nossas produções também, da mesma forma. Como é que você se atualiza dessas tendências? Existe um mercado de beleza mundial, né? Existem eventos, assim, como é que é feita essa atualização? Então, ela vem muito de mim, mas também a gente escuta muito o nosso corpo técnico, que consome, que consome as informações de cabelo e maquiagem do mundo todo. Mas como eu tô no mercado trabalhando o tempo todo e tô aí fazendo, né, campanhas publicitárias, tudo, noivos, eu trago muita informação e internet, né?
O tempo É todo. verdade, hoje a informação voa, né? Voa. Isso é importantíssimo. Exato. Agora, é muito bom você ouvir o corpo técnico e estar atualizado, Sim, né? Isso né? é fundamental. A gente trabalha em conjunto o tempo E todo. é interessante, assim, por exemplo, no Carnaval, como a gente é referência no Rio, né? A gente vê a gente lançando tendência, por exemplo, de maquiagem, né? Por exemplo, minha irmã faz um post no Instagram e muita cliente buscando o que ela traz e muitos maquiadores também seguindo, né, maquiagens que ela executa, né? Porque acaba que Então- a demanda vem, né? E aí eles acabam entregando, assim, né? Porque as meninas ficam, Lu, pelo amor de Deus, não faz uma maquiagem tão complexa, porque vem elas assim, eu quero essa. Tipo, acaba que a gente vai desenhando, né, o que a gente quer de maquiagem e tal. Carnaval, então, principalmente, que todo mundo pega inspiração e vai nos Instagrams dos maquiadores que eles admiram e tal. Isso então acontece muito. A pessoa chega lá com uma foto e fala assim, quero ficar igual. Quero ficar igual. Sempre assim. Não, é Exato. sensacional. Agora, um profissional que queira trabalhar com vocês, ele precisa já ser um profissional. Ele não é um leigo que vai chegar lá e vai fazer um curso e vai ser maquiador. Como é que é feito esse processo de seleção? A gente faz uma seleção de entrevista mesmo, porque a gente tem um perfil não só técnico, né? Assim, eu digo, ele precisa ter um perfil Completo, comportamental e técnico. comportamental, essa é a palavra que eu queria usar. E aí, assim, o que eu recomendo para profissionais que queiram trabalhar no estúdio e não começaram ainda as suas carreiras, façam um academy. Porque a gente tem a aula de iniciação, né? Então ele vai saber tudo ali, né? Aquela teoria inicial para entender e começar. E aí vai começar, enfim, e aí ele consegue se candidatar para fazer parte da nossa equipe. Para ele pegar os dados da Academy, está no teu Instagram, não é isso? No meu Instagram e no do estúdio. Perfeito. É Lurec. Né? Lurec. Isso, perfeito. Mas uma coisa, não é para amadores empreender no Rio de Janeiro. Como é que vocês estão conseguindo esse crescimento? O que vocês acham que é fundamental para conseguir ser um bom empresário no Rio? Eu acho que são duas coisas: gestão e processos. Pessoas e processos, né? Sempre vai recair nessas duas questões aí. Então, ter boas pessoas ao lado, né? Minha irmã, desde o início, ela sempre teve muito claro. Ela é uma pessoa que ela sempre conseguiu delegar as coisas, né? Entendeu que precisava ter pessoas boas tocando os processos, né? E aí, a partir do momento que você tem pessoas boas, pessoas preparadas, né? Você arruma casa, profissionaliza, monta processos, né? Para que, de certa forma, você consiga crescer aí de uma forma qualitativa, né? Sem ficar correndo atrás do rabo ali, entendeu? Então, eu acho que esses dois eixos são de extrema importância, né? Não que a gente não tenha corrido atrás do rabo, né? Porque eu corri muito atrás do rabo. Não. Assim, apagar incêndio foi muito no começo. Depois que o Com entrou na empresa, eu entendi que eu tinha feito uma empresa até então que precisava muito dessa parte do que ele está falando de processos e tudo mais. Desde o início eu trouxe pessoas para trabalhar comigo, sim, porque eu sabia que tinha uns skills que eu não tinha e que eu precisava juntar para eu poder ter qualidade e oferecer sempre muita qualidade no que eu oferecia, né? Enfim, não só no atendimento em si de noiva, mas também quando a gente começou a empresa. Mas ele mudou, a empresa ela era muito, como é que eu digo? Informal, Perfeito, era tudo muito de processo. Exato, era tudo muito informal. Então ele veio trazendo essa parte profissional, os processos todos que a gente precisava pra gente começar realmente a crescer. Tanto que depois da entrada dele foi a nossa primeira loja na Zona Sul. E aí a gente começou a olhar a empresa mesmo como uma empresa mesmo, né? Assim, o estúdio como uma empresa de verdade e entender o que a gente precisava colocar pra dentro pra gente conseguir delegar e trabalhar com mais qualidade. Enfim, conseguir focar mais na parte estratégica, sabe? E nos números, né, também, porque eu acho que para uma empresa ter sucesso, esse controle tem que ser muito bem feito, né? Então, isso a gente também sempre respeitou muito. A pandemia, ela foi um grande teste pra gente, né? A gente tinha alguns concorrentes na época e tudo mais, e não só no estúdio, mas eu digo assim, no mercado mesmo, né? Você vê, quem não tinha controle financeiro, caiu, sabe? Porque foi um teste. A gente tinha 20 dias a gente estava 6 meses fazendo obra no Leblon. A gente abriu, 20 dias depois fechou. Então, assim, a gente estava 6 meses gastando dinheiro. Desafio louco, né? A gente colocou 20 dias de faturamento pra dentro, que foi na época do carnaval, que, enfim, né?
nem coçou a conta. E a gente fechou de novo e a gente ficou um tempo fechado. Então, assim, foi um grande teste. A gente tinha pessoas para pagar, obviamente. A gente tinha equipe de carteira assinada. A gente continuou pagando essas pessoas, deu tudo certo, graças a Deus, mas graças à nossa programação, né? E todo o nosso controle. Aí eu volto para a questão de processos de disciplina, assim, né? Então a gente tem uma gestão muito conservadora, né? No sentido de, não muito conservadora, mas organizada mesmo. Então, tudo que a gente ganha, grande parte é reinvestida na empresa, né? Então a gente se protege muito, né? A gente cresce organicamente, né? Através de caixa, a gente busca não se endividar muito, né? Então eu acho que essa estratégia vem fazendo a gente, obviamente, a gente, por um outro lado, a gente não se alavanca muito, mas a gente continua crescendo ano a ano, né? Aos poucos. Isso. Então a gente consegue fazer tudo de uma forma muito saudável, né, e coerente. E, de novo, com muito controle e disciplina, né, para a gente manter ali, né, um ritmo cadenciado, né? Exato. E quais são os planos do futuro para o estúdio? Né? Tem mais uma filial vindo aí, o que você tem para contar para a gente? Quando é que sai esse podcast? Quando é que sai? Pode ser hoje, pode ser daqui a uma semana. Porque a gente não contou ainda a novidade, entendeu? Entendi, mas é Zona Sul, é Zona Sul do Rio de Janeiro, não é isso? Não. Estamos indo para outro lugar. Outro navegando por outros oceanos. Na verdade, é um plano antigo já nosso, né? Antigo. Mas um plano que já vem sendo maturado e madurado, né? Na nossa cabeça, nos nossos sentimentos. E pelas nossas clientes também. Muito requisitado. E a gente agora, a gente entende que não só pela empresa, mas por nós mesmos, porque a gente sabe que a gente vai precisar ter um tempo de dedicação muito grande para isso. O Conrado tem uma filha pequena, eu também tenho 2 filhos pequenos, então a gente estava num momento de vida onde a gente queria focar muito na nossa família, né? A gente vai continuar focando, obviamente, porque eles são nossa prioridade máxima, mas a gente consegue agora entregar um pouco mais de tempo, porque a gente não tem esse perfil do tipo, vamos lançando, vamos abrindo, vamos fazendo. Não, porque assim, é o nosso nome, né? O meu nome, o nosso sobrenome. A gente, exatamente, sabe, isso é uma responsabilidade enorme. É uma né? responsabilidade muito Nossa grande. Senhora. Muito grande. Que a gente tem e a gente continua tendo com os nossos clientes, nossa entrega. A gente quer o resultado na ponta, sabe? A gente não tá abrindo por abrir. A gente tá abrindo pra gente continuar entregando qualidade. Enfim, cuidando realmente do processo do começo ao fim. Então, agora a gente entende que a gente consegue fazer isso com toda a segurança e tempo, né? Emocional, não só profissional, mas emocional para isso. E existe a chance de algum dia virar franquia? Essa pergunta é porque aí o controle de qualidade tem que ser muito... Isso é um grande ponto. A gente já entrou num processo de formatação, né, para a marca virar, em algum momento, virar franquia, né? Então já tem tudo organizado. Né? 2020, na pandemia, a gente tentou usar o tempo da melhor forma possível, olhando para o processo, criou uma série de coisas, né? E aí, no ano seguinte a gente contratou uma consultoria para formatar a marca, né, para virar franquia. Só que a gente tem uns passos antes de chegar nesse lugar, né? A ideia é que a gente comece a se mostrar para o mercado, né, de uma forma interestadual, né? E aí a gente comece a talvez no médio prazo falar sobre franquias, né? Não é certo ainda, mas é um plano que a gente, de certa forma, porque pensa. aí a academia é fundamental, né? Para que você possa manter um nível de qualidade, né, que vocês têm hoje em dia de atendimento, acho que essa é a parte mais importante. É o coração. É o coração. E assim, a gente só vai dar esse passo se a gente realmente entender que a gente vai continuar entregando a qualidade que a gente entrega hoje. A gente sempre fala um pouco assim, que conselhos vocês dariam para pessoas que querem empreender? A gente já falou um pouco, né, de pontos que são fundamentais, mas o que vocês acham assim que eu quero começar um negócio no mercado de beleza. Qual é a dica número 1? No mercado de beleza? Ou qualquer mercado? Qualquer mercado, como você quiser. Eu acho que como publicitária, você pode falar de qualquer mercado. Eu acho que você precisa ver uma oportunidade, sabe? Eu vi uma oportunidade dentro de um mercado que já estava muito aquecido, mas a gente sempre acha que está super aquecido, né? Eu acho que para quem é inovador, para quem tem uma ideia diferente, ou para quem quer fazer aquilo ali que já é feito, mas muito bem feito, eu acho que sempre tem espaço, sabe?
Então, assim, se você conseguir se diferenciar dentro de um mercado que já está um pouco mais saturado, ou então você ter uma ideia inovadora, eu acho muito interessante. Só que você precisa, eu acho que você precisa ter foco. Hoje em dia as pessoas querem muito o bolo pronto, sabe? Tá todo mundo querendo sentar na janela. E, assim, as pessoas querem ganhar dinheiro, ninguém quer trabalhar, né? Essa é a realidade. E assim, verdade. E é isso, assim, a gente sempre fala isso em treinamento também, a gente tenta de alguma forma passar isso para os nossos colaboradores, porque assim, eu não cheguei aonde eu cheguei à toa, né? De verdade, assim, eu tenho muita noção do quanto eu trabalhei e do quanto eu trabalho para chegar, né? E pra gente continuar sendo o que a gente é. Essa história eu vou contar, eu acho que eternamente, mas assim, a minha primeira assistente, ela falava assim, Lu, você trabalha como quem passa fome. Sensacional isso. Aí eu falava assim, não. Eu tenho fome e sede de sucesso. Eu trabalho como quem quer muito sucesso. Eu tenho muita certeza do que eu quero. Então, assim, eu durante muitos anos sem cessar. De madrugada, mas assim, eu cheguei a atender na minha casa, na época que eu tinha estúdio, pessoas que eram muito íntimas até minha, blogueiras e tudo mais. 3 da manhã, tipo, camisola grávida de 9 meses, entendeu? Todas as minhas gravidezes eu tive muito pouco tempo de resguardo, assim, de ficar parada, de parar, né? Exato, 15 dias, 20 dias no máximo. Eu trabalhei na minha última gravidez agora do Lucas, que tem 2 anos e meio, né? A Luciana já tem 4 estúdios e tal. Não, eu trabalhei até 2 horas antes de parir. De fato. Sabe? Então, assim, não é sentada no meu sofá descansando, sabe? Eu tô em casa, a gente tá o tempo todo se falando nossas reuniões de família. Acabaram, a gente só fala de trabalho. Não, e o nossa tempo mãe todo. Trabalha com a gente também. Nossa mãe veio trabalhar com a gente. A gente, às vezes, a gente até se abraça e fala, ai, que saudade do seu abraço. Só de irmão. Porque, assim, a gente tá o tempo todo trabalhando, né? Não é à toa. Muito bom, sabe? Isso. Então, assim, é através de muito trabalho. Então, as pessoas precisam querer entregar dessa forma. Não vai ser sentada no sofá, ali, tranquilão, achando que as coisas vão cair do céu, sabe? Acho que é isso, é foco, perseverança, constância, sabe? E aí eu acho que dá. Eu diria que, assim, você é bem objetivo. Eu acho que a pessoa ela tem que ir para um caminho que ela domina, né? E caso ela tenha uma ideia e ela não domine essa ideia, busque alguém que domine para agregar, né, nessa ideia, porque não adianta você querer... A curva de aprendizado, às vezes, ela é longa, então não adianta você querer colocar dinheiro na frente de algo que você não domina, e aí eu acho que financeiramente pode ser um passo mal dado, né? Então, acho que eu diria objetivamente isso. Eu acho excelente esses pontos que vocês tocaram e realmente é isso, sem trabalhar, né? Agora o que tem mais bacana em vocês dois é a paixão pelo que fazem, né? Sim, a gente isso ama. O olho brilha, isso eu acho que também é uma receita fundamental, né? Vocês trocam muito ideias com outros profissionais, com mais pessoas do mercado? A gente tem muitos amigos, a gente tem contatos, né, que a gente fez assim ao longo dessa caminhada. Só voltando um pouquinho no que você falou, eu acho que assim, além da gente amar o que a gente faz, eu sou apaixonada por maquiagem, isso é inegável. Eu realmente encontrei o que eu amo fazer na vida. Mas como eu sou publicitária, o estúdio me permitiu, e toda essa parte empresarial, agora empreendedora, né? Agora não, mas há 7 anos, me permitiu voltar para uma outra parte que eu sou apaixonada também, que é essa parte administrativa, estratégica, marketing e tudo mais. Mas o estúdio possibilitou não só a gente trabalhar com o que a gente ama, porque isso, como veio trabalhar e também se apaixonou absolutamente por tudo, mas a gente poder estar junto. Porque essa paixão aqui, ela vem desde criança, né? Então, assim, a gente poder trabalhar junto, poder estar dia a dia juntos, é uma das maiores, né, assim, uma das melhores coisas que a empresa me trouxe, poder conviver dia a dia com meu irmão e trazer minha mãe ainda pra perto, então a gente tá sempre juntos. Isso é uma coisa que a gente não consegue em lugar nenhum, né? Isso não tem valor, não tem dinheiro que pague. Muito então, bom isso. a empresa, ela faz com que a gente seja feliz por completo. Desculpa, só pra voltar, porque eu acho isso muito importante. Não, é super importante. Eu acho que quando dá certo é maravilhoso, né? Porque o mundo acaba afastando a gente, né? Exato. E quando quando você consegue dar certo com a família, é maravilhoso. Exato. Isso, né? A gente então, se respeita muito, a gente tem um bom de trabalho ali, né? Muito, muito positivo. Então... E acho que tudo faz sentido, né? Exato. Tudo faz sentido. Colocando o profissional acima, né? Eu acho que é bacana, né? A gente vira chave. A gente consegue virar bem. A gente consegue virar bem. Às vezes até demais. Adorei isso.
É verdade, tem que poder virar a chave para poder chegar. Eu preciso de irmã, agora eu preciso de sócio, né? Exato, Então, exato. é, A gente tinha que são- fazer um código assim no WhatsApp. Irmã, 2 pontos, sou eu. tem que ter 2 WhatsApp, né? Então, Exato. um para a irmã O e outro business para e o pessoal. E o pessoal, Pra muito cá bom. foi irmã. Exato. Porque exatamente a pergunta que eu ia fazer era essa: como é que equilibra a vida pessoal, né, principalmente para as mulheres, que acabam muito mais sobrecarregadas, né, porque sempre é cultural, né, não tem jeito. Os filhos acabam ficando mais à mão das mulheres, e era uma pergunta que eu ia te fazer, mas você já de alguma maneira respondeu isso, né? Assim, a gente tenta, né, assim, foi muito engraçado, porque eu vim depois, e ele é psicólogo, tá? Então, ele é um ouvinte profundo. Então, às vezes eu venho com algumas colocações do tipo, sei lá, no meu tempo de resguardo, que ele ficava, Lu, não sei o que, e a gente tava lançando um estúdio novo, né, na gravidez do Lucas. Aí depois eu voltei com ele, eu falei, pô, caraca, cara, eu tava sobrecarregada. Ele, porra, desculpa, não me dei conta e tal. Então, assim, a gente volta, né, é isso, porque, assim, acaba que confunde, mas também na hora do feedback, ele vem com muito mais acolhimento. Então, os dois lados são bons, entende? Tipo, acaba que ele tem muito mais abertura na minha vida do que se fosse um outro sócio. Então a gente tá dentro da vida um do outro o tempo todo. Mas também na hora da desculpa, entre aspas, né? Na hora do vamos conversar sobre isso, a gente tem muito mais abertura para cuidar. Muito mais entendimento para cuidar do que foi feito, sabe? Muito mais carinho para receber o que vai ser falado. Então, assim, absoluto, a gente não tem problema nenhum. A gente permeia muito bem dentro desse universo. E é isso, a gente acaba não se dando conta do dia a dia, mas estar junto é muito bom e muito gratificante. Eu acho que a gente nunca brigou, assim, a gente, nesses 5 anos juntos, a gente discute pontualmente. Mas são coisas, assim, profissionais, a gente toca e vambora, assim. E o principal, isso não influiu, né, não influenciou a nossa vida pessoal. Né? Nem um pouco, pelo contrário. Então, a gente tá se dando admira certo. muito, eu acho que isso... Respeito, admiração, né? Eu acho que são E o legal é o fundamentais, seguinte, né? Somos sócios complementares. Eu Totalmente. venho com a visão de RH, estrutural, na administrativa ali, minha irmã vem com a parte técnica e de marketing. Então, são visões complementares, né? Que se a gente for para teoria, todo mundo fala, procurem sócios complementares, não sócios que façam a mesma coisa. Então, a gente tem casou skills nisso, totalmente né? diferentes. Casou muito nisso também. Não, isso é excelente, né? Porque a empresa fica completa e vocês conseguem resolver. Muito bom. E o bom é que ele é psicólogo, ele fica assim, eu sei o que você tá fazendo agora. Tipo assim, não adianta entrar nesse meio, tipo assim, sabe? Lu, não adianta entrar nisso agora, porque eu sei que a sua cabeça tá assim, assim, assado, volta, sabe? Tipo, né? Assim, a gente fica se puxando, assim, é muito bom. Muito bom. Bom, gente, maravilhosa a conversa com vocês. Vocês têm uma leveza, né? Eu acho que é excelente. O assunto é muito bom, né? Obrigada. Que a gente está falando de... Exatamente. Eu ficaria conversando com vocês aqui a tarde toda, né? E, inclusive, eu acho que vocês vão ser convidados para fazer uma mentoria para o Lead Futuro, porque eu acho genial a história de vocês. E a gente, exatamente, o propósito do Lead é esse, né? A gente trazer histórias de sucesso e colocar os empresários falando com os empresários, né? Eu acho que isso é muito bom. E mostrar as coisas boas do Rio, né? Eu acho que vocês têm uma marca maravilhosa, uma marca que é a cara do Rio de Janeiro e uma marca de sucesso. E elevar o nível do atendimento do Rio de Janeiro, tá? Esse é um foco Perfeito. muito Você grande tocou num nosso. ponto importantíssimo. Não é assim, não vai ser assim, se depender de nós, né? A gente quer subir o nível de tudo. Técnico, atendimento. Nós somos consumidores que gostamos de, né? Quem não gosta de ser bem atendido. Exato. Você tocou num ponto importantíssimo. A gente, o Rio de Janeiro, acabou tendo a fama do péssimo atendimento, né? Da pessoa, deixa pra lá, né? Exato. Carioca não quer nada, né? Então, acho, gente, todo mundo aqui trabalha a beça e vocês estão conseguindo fazer um nível de excelência que eu parabenizo aí. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu convite. Foi ótimo. Conversei agora, então, com a Lu e o Conrado Reck, que são profissionais da área da beleza, que tem os estúdios Lu Reck, que vem crescendo muito aqui no Rio de Janeiro e que eu recomendo. Graças a Deus. É maravilhoso, maravilhoso. Muito né? bom, muito Então, obrigada. tá bom. Muito obrigado pela participação. Convite. Se você gostou dessa conversa, quiser ouvir na íntegra, acesse as nossas plataformas, estará lá essa conversa integralmente.